Bom dia, verdade, ninguém fica de fora. Agora são 9h31, nós estamos ao vivo aqui do estúdio da TV Canção Nova em São Paulo. Daqui a menos de uma semana, o Papa Francisco vai visitar o Iraque. Daqui a pouco a gente mostra como continua a preparação para essa importante visita. Aqui no Brasil, direto de Brasília, nossa equipe traz as atualizações sobre o coronavírus no país, a compra de mais vacina e o fechamento de lugares e cidades para tentar conter o avanço da doença. E ainda, a união para ajudar famílias que perderam quase tudo nas chuvas em Minas Gerais. A gente vai para o intervalo com imagens da capital federal. Brasília tem um dia nublado com chuva a qualquer hora. Por lá, termômetros entre 18 e 27 graus. Francisco é o primeiro Papa a visitar o Iraque. A viagem está programada para o dia 5 de março. O pequeno grupo de cristãos católicos de diferentes ritos cuida dos detalhes da acolhida e vive a expectativa da chegada. Ao lado da bandeira do Iraque se ergue a do Vaticano. O pequeno, mas significativo detalhe revela a abertura do país à visita papal. Ao unir os dois símbolos, muitos iraquianos esperam que se restabeleça no país um tempo de paz. O Papa Francisco é muito conhecido por ser um líder que anuncia a paz, por ser um homem simples, aberto ao diálogo. Com 38 milhões de habitantes, sendo 95% destes muçulmanos, o Iraque faz fronteira com países como Síria, Jordânia, Turquia e Irã. Atualmente, existem cerca de 300 mil católicos no país, menos de 1% da população. Estima-se que nos últimos 7 anos, pelo menos 2 mil cristãos tenham sido mortos e 600 mil obrigados a deixar suas casas. Mas agora eles se unem para organizar a chegada do Papa. A Igreja da Imaculada Conceição, na cidade de Karakosh, será visitada pelo pontífice. O templo precisou ser reconstruído e recebe a ajuda dos iraquianos na pintura dos últimos detalhes e na limpeza do local. Já em Erbil, cidade onde Francisco celebrará a missa no estádio, mais expectativa. Os voluntários trabalham no registro dos participantes. Por causa da pandemia, o número será restrito, cerca de 8 mil pessoas. Mas os católicos da cidade, que também sofreram com a perseguição, veem esse momento como alívio depois de tantas dores. Realmente esperamos que esta visita faça algo pelos cristãos no Iraque, tanto aqueles que imigraram quanto aqueles que foram exilados. A missa será celebrada no rito latino, em italiano. Ajudando nos ensaios do coral, o padre afirmou que muitos cantos serão em árabe. A missa será o único momento da visita com participação de um número maior de pessoas. Um privilégio estar presente, de acordo com este sacerdote. É uma bênção para nós. Nossa equipe na Terra Santa também preparou uma reportagem sobre a expectativa da viagem do Papa ao Iraque na próxima semana. Na planície de Nínive, no Iraque, os cristãos se preparam. Graças ao trabalho da Comissão Suprema da Igreja para a Reconstrução, existem muitas famílias que, após a perseguição do Daesh, voltaram para casa. Bem-vindo ao Iraque, Papa Francisco. Para nós que passamos por muitas dificuldades ao fugir do ISIS, será reconfortante receber uma mensagem de esperança do Papa Francisco. Começamos a nos preparar para a visita do Papa Francisco há cerca de 2 meses, em meio a muitos desafios. Começamos a reunir os jovens, a enfeitar a cidade com bandeiras e fotos do Papa. Esse logotipo, criado pelos nossos jovens, foi feito especialmente para a sua visita a Karakosh. Para os numerosos cristãos da planície de Nínive, no Iraque, a visita do Papa Francisco, a primeira de um pontífice à terra de Abraão, é muito aguardada. De Bagdá a Mossul, passando por Karakosh. Aqui a comunidade cristã se restabeleceu no final da longa ocupação pelo Estado Islâmico. Padre Jorge, um dos organizadores da viagem e diretor da Comissão Suprema da Igreja, conta sobre o trabalho dessa comissão na cidade símbolo da reconstrução, após a destruição de quase 35% de 2014 a 2017, por obra do Daesh. Pensavamo di trovare una città soltanto
abbandonata già 2 settimane prima della liberazione. Pensávamos que encontraríamos simplesmente uma cidade abandonada, mas 2 semanas após a desocupação, mapas de satélite revelaram uma verdadeira tragédia. Igrejas queimadas, torres e sinos demolidos, casas queimadas. Classificamos as casas em 3 categorias. Categoria A, aquelas totalmente destruídas, cerca de 62 casas. Casas da categoria B, queimadas ou parcialmente destruídas, cerca de 2.100. E, finalmente, da categoria C, aquelas pouco danificadas, e eram cerca de 4.774. Essa visita nos dará força, vai encorajar os cristãos a permanecer nessa terra, vai dar um impulso moral para serem testemunhas nessa terra. Portanto, o aguardamos com grande alegria. A sua visita vai mudar a nossa vida, a relação com os outros. Somos todos irmãos. Esta é a mensagem do Papa para nós. E é assim que queremos viver nesta terra. E agora a gente volta aqui para o Brasil. No dia em que se completa 1 ano do primeiro caso de coronavírus aqui no nosso país, as novas cepas do vírus ligam um alerta do Ministério da Saúde. As medidas restritivas aumentam e o governo negocia a compra de mais vacina. Bom dia, Otávio. Vamos lá para Brasília agora para falar com o Otávio. Um dia de muito trabalho aí em Brasília, né, Otávio? Bom dia, Adelita. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso. Nessa data aí tão triste, né, essa que marca 1 ano do primeiro caso de Covid aqui no país, o Ministério da Saúde, então, avisa que as novas cepas realmente estão preocupando, né, o Ministério, e as movimentações começam a ficar mais intensas também nos estados, com as medidas restritivas sendo mais endurecidas, como, por exemplo, aqui no DF, o lockdown foi decretado pelo governador, então de 8 da noite às 5 da manhã, está decretado esse lockdown, é proibido essa movimentação. Então, em São Paulo também a gente já acompanha medidas iguais. Em todo o país a gente vê que os governadores, prefeitos e até o próprio Ministério da Saúde também começa a apertar, então, para poder apertar as medidas para poder conter o espalhamento do vírus, e na outra frente busca aí a compra de vacinas, e foi também anunciado ontem que um lote de 20 milhões de doses da Covaxin será comprado pelo Ministério da Saúde. O contrato já foi assinado e essas doses então chegarão ao Brasil ali no final de março. Essa é a previsão. E outros 2 assuntos para você nos atualizar. Vamos ter a volta do auxílio emergencial? E ainda, como está a votação da PEC da imunidade aí na Câmara? Isso mesmo, Adelita. O presidente Bolsonaro afirmou ontem na tradicional live que ele faz todas as quintas-feiras, que o auxílio emergencial deve sim retornar em 4 parcelas a partir do mês que vem, em um valor que deve ficar em torno de R$ 250. A gente acompanhou desde o início do ano as movimentações ficarem mais intensas pela volta do auxílio emergencial, e ontem o presidente Bolsonaro afirmou que isso deve mesmo acontecer, e já tem aí então até a previsão de quantas parcelas e o valor que deve ser pago. Agora, falando na Câmara dos Deputados, a PEC aí da imunidade parlamentar, né, é uma proposta do presidente da Casa, Arthur Lira, não andou ontem, os deputados não conseguiram acordo e a votação ficou para amanhã de hoje. Tem uma sessão marcada para daqui a pouquinho, 10 horas. Então, os deputados vão tentar aí um acordo, já que é um assunto bastante delicado, para poder votar a PEC. Então, a gente vai acompanhar essa movimentação aqui em Brasília. Muito obrigada, Otávio. Agora a gente vai para um intervalo e a seguir vamos ver a solidariedade para ajudar famílias afetadas pelas chuvas em Minas Gerais. E agora a gente vê imagens aqui da capital paulista, na Vila Mariana, onde nós estamos. O céu está bem nublado, a previsão de hoje é para chuva a qualquer hora e as temperaturas variam entre 19 e 26 graus. Jornalista japonês é preso ao cobrir conflitos em Mianmar e passaporte e vacina na União Europeia estão entre os destaques internacionais desta sexta-feira. O The Guardian destaca: Shamima Begum não pode retornar ao Reino Unido para lutar por cidadania.
Begum fugiu da Grã-Bretanha há 6 anos, quando ainda era estudante, para ingressar no Estado Islâmico na Síria. A estudante não conseguiu restaurar a cidadania britânica, depois que a Suprema Corte decidiu, nesta sexta-feira, que ela havia perdido o caso. O julgamento da mais alta corte do Reino Unido é um caso de teste crítico e polêmico da política da nação de retirar a cidadania dos britânicos que se juntaram ao ISIS. O Yomiuri Shimbun estampa: polícia de Myanmar detém jornalista japonês em protesto em Yangon. Essa é a primeira detenção de um repórter estrangeiro desde o golpe do dia 1º de fevereiro. Yuki Kitazumi, que dirige uma produtora de mídia, foi preso na manhã de hoje. O secretário-chefe do gabinete do Japão disse em entrevista coletiva que o país ainda está tentando confirmar os fatos. A polícia de Myanmar não retornou às ligações. E o alemão Deutsche Welle afirma: União Europeia quer passaporte para vacinados até o meio do ano. A União Europeia quer estabelecer um sistema de passaportes para os vacinados contra a Covid-19 antes das férias de verão, no meio do ano. O setor turístico é fundamental para as várias economias do bloco, sobretudo para o sul europeu. O assunto foi tratado na noite desta quinta-feira, numa cúpula virtual de líderes da União Europeia. Em Santa Maria do Itabira, no interior de Minas Gerais, o momento é de unir forças para ajudar as famílias afetadas pelas fortes chuvas do último domingo. As doações vão chegando e logo sendo separadas para em seguida serem levadas aos desabrigados de Santa Maria de Itabira. São alimentos, roupas, lençóis, toalhas, água. A ajuda chega desde segunda-feira para cerca de 79 pessoas que ficaram desabrigadas devido às fortes chuvas na madrugada de domingo e aproximadamente 129 afetadas pelas chuvas. Equipes de bombeiros das cidades de Ipatinga e Itabira, desde segunda-feira, reforçam os trabalhos de vistoria nas áreas afetadas pelas chuvas e áreas de risco, para verificação e orientação dos moradores. Um menino de 5 anos foi encontrado sem vida um dia após os deslizamentos de terra. Segundo os bombeiros, o local onde o garoto estava era de difícil acesso. Ao todo, 6 pessoas foram a óbito por causa de desabamentos. Santa Maria de Itabira hoje conta com o apoio e solidariedade de quem possa ajudar as famílias desabrigadas a voltarem a ter suas vidas amparadas. E ainda tem previsão de chuva forte nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. Já no sul do país, o ar seco volta e a chuva diminui. Veja agora a previsão do tempo. Chove entre o leste do Paraná e de Santa Catarina. No sábado, a mesma coisa. Domingo, as chuvas aumentam bastante no leste de Santa Catarina e do Paraná. No sudeste, chove em São Paulo e tem previsão de temporais no leste do estado. Chove também no centro-sul do Rio de Janeiro. No sábado, tem chuva em toda a região. Domingo, chove novamente em boa parte de São Paulo. No centro-oeste tem chuva a qualquer hora também no norte de Goiás, nordeste de Mato Grosso e no Distrito Federal. No sábado chove forte a qualquer hora nestes 3 estados e no domingo tem chuva em Mato Grosso e Goiás. No norte chove forte no Tocantins, leste do Amapá e do Amazonas. Sábado faz sol no norte de Roraima e chove no restante da região. Domingo chove forte no Acre, Amazonas, Rondônia, Tocantins, parte do Pará e Amapá. Já no Nordeste, chove no Maranhão, centro-sul do Piauí e do Ceará, oeste de Pernambuco e norte e oeste da Bahia. No sábado, chove em toda a região. Já no domingo, tempo seco no interior do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. E a seguir, uma iniciativa para lembrar das pessoas que têm alguma doença rara. A gente já tem imagens ao vivo aí do metrô, da linha 4 amarela aqui em São Paulo, onde está acontecendo uma ação de conscientização para lembrar sobre essas pessoas que têm doenças raras. Olá, o Canção Nova Notícias, edição da manhã está de volta e agora vamos falar do pregador da Casa Pontifícia. O cardeal Raniero Cantalamessa conduziu hoje a primeira pregação da Quaresma para a Cúria Romana no Vaticano. O foco da reflexão foi a conversão. Vamos conferir esse e outros assuntos em destaque com a Júlia Beck, do nosso site de notícias. Bom dia a todos! Essa primeira pregação da Quaresma teve como tema as palavras de Jesus no Evangelho de Marcos,
convertei-vos e crede no Evangelho. De acordo com o cardeal Cantalamessa, há uma conversão para cada fase da vida. O importante é que cada um descubra a que serve para si neste momento. Ele explicou que antes de Jesus, conversão significava voltar atrás. Com a vinda de Cristo, significa dar um salto adiante e entrar no reino de Deus. Começa na próxima semana o curso online sobre economia de Francisco. A formação avançada tratará sobre economia a partir dos bens comuns, aprofundando conteúdos do magistério do Papa Francisco. De acordo com o Movimento Economia de Francisco, ao todo são quase 700 inscritos para participar das aulas. Os alunos são de 17 países diferentes, incluindo o Brasil. Agora, falando sobre o tempo quaresmal, é tradição da Igreja viver às sextas-feiras a meditação da Via Sacra. A prática, geralmente realizada em grupos nas igrejas ou nas ruas das comunidades paroquiais, pode também ser feita individualmente. Sacerdotes explicaram o valor da Via Sacra como impulso no processo de conversão e, com a pandemia, indicaram aos doentes e fiéis que fazem parte do grupo de risco como realizar a meditação em casa. Para saber mais sobre estes e outros conteúdos, acesse noticias.cançãonova.com. Em 28 de fevereiro é celebrado o Dia Mundial das Doenças Raras. Para chamar a atenção para esse assunto, um muro na área operacional da linha 4 amarela do metrô aqui em São Paulo recebeu um grafite especial. E a Danusa está lá e vai contar para a gente. Bom dia, Danusa. Bom dia, Adelita. Bom dia para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias. É exatamente isso, Adelita. Doenças raras são caracterizadas por uma ampla diversidade de sintomas e também de sinais, e que variam não só de doença para doença, mas também de pessoa para pessoa acometida pela mesma condição. E antes de falar sobre essa iniciativa que vocês até já veem aqui do metrô de São Paulo, nós vamos ouvir a Roseli Maria, que é diretora do Instituto Vidas Raras. Tem esse nome por causa da sua incidência, ou seja, elas acometem 65 pessoas a cada 100 mil habitantes. Isoladamente, parecem poucas, parecem raras, mas no conjunto não são. Por quê? Existem de 6 a 8 mil tipos diferentes de doenças raras. Então, se fôssemos contar todos os raros do mundo, nós seríamos de 300 a 400 milhões de pessoas. Só no Brasil, estima-se que 8% da população tenha alguma doença rara, ou seja, de 13 a 15 milhões de pessoas. Segundo o Ministério da Saúde, 75% dos casos de doenças raras se manifestam na primeira infância, de 0 a 5 anos. Mas muitos podem desenvolver em qualquer idade alguma doença rara. 80% delas têm origem genética ou hereditária, mas também pode ser infecciosa, bacteriana, alérgicas. Existem muitas causas que podem desencadear uma doença rara. A data original é dia 29 de fevereiro por ser um dia raro que a gente comemora a cada 4 anos. Mas no ano que não é bissexto, a gente celebra no dia 28. E a importância é essa, é ter um dia para que a gente possa lembrar de todos aqueles que partiram, mas que deixaram um grande legado. É importante lembrar de todos aqueles que estão lutando conosco e que é uma celebração de vida tão grande porque cada um deles traz consigo uma jornada de luta, de esperança, de motivação, uma história linda que merece ser lembrada. E olha só essa iniciativa aqui em São Paulo, nesse muro do metrô Vila Sônia, na capital paulista, enorme, literalmente para chamar a atenção das pessoas sobre esse assunto que é tão importante. Para falar sobre isso, eu estou aqui com a Diana Siqueira, ela que é coordenadora de sustentabilidade da concessionária, responsável pela linha 4 amarela de metrô aqui em São Paulo. Bom dia, Diana. Bom dia. Fala para nós sobre essa iniciativa aqui de vocês, tão bonita e tão interessante, né? Então, a ação, além de dar visibilidade à causa, tem também o intuito de demonstrar a relação que a Via 4 tem com a cidade, cedendo os nossos muros para artistas urbanos. O propósito do projeto é valorizar o espaço público, né? Então, trazer mais vivo e colorido a cidade, além de abordar temas de relevância social,
como solidariedade, a cidadania, a importância da empatia e do respeito ao próximo. Esse muro foi feito pelo artista Vespa, em parceria com a PTC. O projeto se chama Abrace o Raro e ele destaca a importância dos familiares, dos médicos e de toda a sociedade para garantir o diagnóstico precoce, né, das pessoas acometidas por essa doença e, ao mesmo tempo, garantir o respeito e o cuidado dessas pessoas. Legal, muito bacana, Diana. A gente agradece aí sua participação, parabeniza também por essa iniciativa tão importante e eu volto com você nos estúdios, Adelita. Muito obrigada, Danusa. O Canção Nova Notícias está ficando por aqui. Você fica agora na companhia do Cantinho da Criança. Um ótimo final de semana para você e sua família.